Marcos capítulo 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles deixando a multidão, deixando quem? Eles deixaram quem? A multidão. O levaram consigo assim como estavam no barco, e haviam também com eles outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchiam de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-lhe dizendo: mestre, não te importa que perecemos? Tem esse vídeo aí, né, Caio? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Diga glória a Deus. Você me deu até uma animada agora, hein, Leonardo? Fecha a tua Bíblia. Queridos e queridas, o que nós acabamos de ler aqui agora é uma história muito conhecida do Novo Testamento, a qual vai falar a respeito de algum momento, de um período, a qual Jesus ele está falando a respeito de algumas parábolas. Parábolas dessas a respeito da semente, do grão de mostarda, parábola da candeia, parábolas essas qual Jesus usava para ensinar o seu povo e toda aquela multidão a qual acompanhava Jesus diante daquela situação. O que nós acabamos de ler aqui agora é um cenário a qual envolve muitas pessoas, porque a Bíblia nos diz que há uma multidão que acompanha Jesus. Outras coisas a qual nós podemos observar aqui é que os seus discípulos estão diante dessa situação, diante do cenário a qual nós acabamos de ler. Há um mar, há um barco, há homens e algumas situações a qual estão para acontecer. Olhe para mim. A Bíblia diz que Jesus, ao ensinar a multidão as parábolas, ele se despede da multidão, ele olha para os seus discípulos, para os seus homens, e a Bíblia diz que sendo já tarde, ou seja, as horas já estão avançadas, não é momento, ou até mesmo a ocasião para ir a lugar algum. O dia foi cansativo, corrido, foi de ensinamento, e a Bíblia nos garante que as horas estão avançadas. Ou em outras traduções vai dizer a qual eu acabei de ler, e sendo já tarde. Jesus disse: vamos para o outro lado. Já quero começar a aplicar primeiro aqui sobre a tua vida. Aos seus olhos já não dá mais tempo. Aos seus olhos já não tem como acontecer. Se fosse pelo teu relógio, já está muito tempo ultrapassado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele ainda manda no tempo e Ele está dizendo: vai dar tempo. Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida aqui nessa noite. Talvez você está dizendo: as horas já estão avançadas para mim ser feliz. As horas já estão avançadas para mim abrir o que eu quero. As horas já estão avançadas para mim realizar alguns sonhos. As horas já estão avançadas para mim alcançar alguns objetivos. As horas já estão avançadas e já não dá mais tempo pela minha idade, pela minha estrutura e pelo meu corpo de viver algo, aquilo que eu quero ainda. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se é Deus que está mandando, Ele está dizendo: ainda dá tempo. Vai acontecer. Tem alguém comigo aqui? Pode abrir a boca para dar glória.
Repita comigo: com Jesus nunca é tarde. Mais forte, diga: com Jesus nunca é tarde. Olha para cá. Se das horas já avançadas, Ele vai olhar para os seus discípulos e para os seus homens e vai dizer: vamos, passemos, entramos no barco e vamos para o outro lado. Segunda coisa que eu quero aplicar sobre a sua vida: há momentos na Bíblia a qual você vai olhar para Jesus e Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: entre no barco e passe para o outro lado. A qual a Bíblia nos diz que Jesus ele sobe no monte e começa a orar. Mas o que nós acabamos de ler aqui é que o próprio Jesus que está olhando para eles está dizendo: vocês vão passar por outro lado, mas vocês não vão passar sozinhos. Eu vou com vocês. Eu libero a segunda sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família aqui hoje, nessa noite. Primeiro, ainda dá tempo de Deus operar muita coisa sobre a tua vida. Segundo, se o diabo achou que tu ia sozinho, vai ter que ver Jesus pegando na tua mão dizendo: eu vou com você, eu vou com você, eu vou com você. Olha para cá. Olha para mim. Jesus vai olhar e vai dizer: entre na embarcação. Ao entrar na embarcação, a Bíblia Sagrada diz que eles deixam a multidão e somente eles começam a ultrapassar para o outro lado. Posso falar assim ou não? Posso ou não posso? Tem dias que você não vive milagre porque você quer carregar gente demais. Vou dizer de novo isso aqui. Há momentos na Bíblia que você vai observar que sempre eles estão deixando a multidão. Olha para mim. Por quê? Porque é que nesse exato momento eles abrem mão da multidão e caminham sozinhos. Olhe para cá. Tem gente que era para estar muito mais longe, mas está querendo carregar quem não é para carregar. Tem gente que era para estar muito mais longe, mas está pegando um problema que nem é dele para resolver. Tem gente que era para estar muito mais distante, mas está querendo carregar uma multidão que Jesus já disse: deixa para lá e vai sozinho. E a Bíblia diz que diante dessa situação eles entram dentro de uma embarcação. E o que é que acontece? No meio do caminho veio uma grande tempestade. E quem é que nunca passou por uma tempestade no meio do caminho? Quem é que nunca passou por um vento, por uma onda no meio de uma crise? Tempestade é essa a qual você vai olhar para os discípulos e vai observar que esses homens estão desesperados. E olhe para mim, quem é que nunca se desesperou? Olhe para cá. Quem é que nunca ficou com medo? Esses homens estão vivendo do dia para a noite, Caio, um dos piores momentos da sua chamada. E quem é que nunca passou por uma tempestade em alguma área da sua vida? Talvez você entrou aqui dizendo: estou passando por uma tempestade na área financeira. Talvez você entrou aqui dizendo: estou passando por uma tempestade na área sentimental. Talvez você entrou aqui dizendo: estou passando por uma tempestade na área conjugal. Não sei. Quem é que nunca passou por uma tempestade? Eu estou pregando sobre alguém que está com medo. Eu estou pregando sobre alguém que está temendo. Eu estou pregando sobre alguém que passa por vento. Eu estou pregando sobre alguém que passa por ondas. Eu estou pregando sobre alguém que está desesperado no meio do caminho, que olha para um lado, olha para o outro, só vê água de um lado, só vê vento do outro. E o que é que nos resta? Nos resta clamar. E como é que eles clamam? Mestre! Ó mestre! Não te importa em que perecemos? Em outras palavras, esses homens estão dizendo: Jesus, o Senhor nos chamou para morrer aqui. O Senhor nos chamou para naufragar, para perecer diante dessa situação. E que mais?
A Bíblia diz que em volta deles há outros barcos observando tudo aquilo que está acontecendo. Barco que tem Jesus também passa por vento. Barco que tem Jesus também passa por onda. Barco que tem Jesus também passa por tempestade. Mas fica tranquilo, aquele que lá no começo diz passemos, ele ainda permanece do teu lado. Aquele que lá no começo diz vamos, ele ainda está dentro do teu barco. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Vai ter dias que vai ter vontade de pular do barco. Vai ter dias que vai ter vontade de saltar do barco. Vai ter dias que vai ter que abrir mão do barco. Vai querer, mas Deus está dizendo permaneça firme que eu vou te honrar. Permaneça firme, eu vou te honrar. Olha para mim, eu vou pregar. Quem é que nunca teve medo? Quem é que nunca pensou em pular do barco? Quem é que nunca pensou em desistir? Coloca para mim, por favor, a tempestade aqui. Talvez a situação em alguma área da sua vida é isso que você está vivenciando. Talvez você entrou aqui debaixo de um vento. Talvez você entrou aqui debaixo de ondas. Talvez você entrou aqui dizendo: só fui eu acreditar na direção que Ele tinha para mim, que parece que tudo virou ao contrário, parece que tudo virou do avesso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: permaneça firme. Deus não te chamou para brincar com o teu sentimento. Deus não te chamou para brincar com a tua fé. Deus não te chamou para brincar com você. Ele está dizendo: não são os dias de tempestades que vão determinar aquilo que eu tenho sobre a tua história. Tem pessoas que entraram aqui assim, passando por tempestade dentro de casa. Tem pessoas que entraram por aqui, por essas portas assim, passando tempestades na fé. Ei, se fosse eu já tinha pulado, mas só eu, você tinha ficado firme lá. Se fosse eu, a dúvida já tinha entrado no meu coração. Se fosse eu, já estaria dito: ei, era melhor ter ficado na lambeira, junto com a multidão, porque pelo menos lá não tinha tempestade, não tinha onda, não tinha mar, não tinha vento. Esses homens estão desesperados porque quanto mais eles estão diante daquela situação, mais água entra no barco. Olhe para mim, é mais ou menos assim, pastor André. Eu tiro um pouco de água, quando eu coloco para fora tem mais água dentro. Eu tiro mais um pouco de água, quando eu coloco para fora tem mais água dentro. E tem pessoas vivendo isso aqui. Parece que nunca vai sair da tempestade. Tem pessoas vivendo isso aqui, parece que nunca vai sair da crise. Parece que quanto mais água você joga para fora, mais água entra para dentro. Parece que quanto mais água você joga, mais água imunda a tua casa, a tua família, os teus projetos, os teus sonhos. Mas eu tenho uma palavra de Deus, eu vou pregar sobre a tua vida. O mesmo que te chamou, Ele permanece no controle da tua história. O mesmo que estava com você antes de você entrar nesse barco, Ele está dizendo: eu estou na direção da tua história. Coloca para mim. Vai chegar um momento que eles vão clamar e vão dizer: mestre, ó mestre, o Senhor não te importa que nós vamos morrer? E um ponto de interrogação bem grande lá. Quem é que nunca deixou a dúvida entrar no coração? Quem é que nunca deixou o vento e as ondas falar mais alto talvez do que a sua fé? Quem é que nunca pensou que vai morrer diante de uma situação e de uma dificuldade? Sabe o que a Bíblia diz? Que o clamor desses homens foi isso que fez Jesus se colocar de pé diante daquela situação. Olhe para mim. Vocês não vê eles reclamando, porque quando você reclama, você só atrasa a bênção de Deus na tua vida. Conselho de amigão: para de reclamar e clama. Aprenda isso. Eles não murmuram,
Eles não reclamam, simplesmente eles vão dizer: o Senhor não vai olhar para nós, o Senhor não está olhando para a situação a qual nós estamos vivendo, o Senhor não está vendo a situação a qual nós estamos passando. E a Bíblia disse, quando eles disseram: o Senhor não te importa que perecemos, lá vem Jesus se colocando de pé no meio da situação para acalmar a tempestade. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Tudo que o diabo quer que tu pula do barco, tudo que o diabo quer que tu murmure, tudo que o inimigo quer que você abra a mão, mas tudo que ele vai ver é Deus se colocando de pé dizendo: estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando. O clamor dos discípulos faz com que Jesus se levante no meio da tempestade. Conselho de amigo aqui: você desabafar na rede social não vai mudar a tua história. Você contar para amigo não muda a tua história. A sua história só muda quando você clama o Deus que tem o poder de mudar a tua história. Ô bispo, e se eu reclamar? Vai ficar dando volta no mesmo lugar. Se eu murmurar, tua história não muda. A murmuração só atrasa a bênção. Cadê o povo da internet? Está comigo aqui, Caio? Aqui? Olha para alguém e diga: a tua murmuração, diga para ele. Pode falar, você não vai ficar sem janta em casa não. Diga: a tua murmuração atrasa a bênção. Você que me assiste todo bonitinho, sentado no sofá agora, com a pantufinha no pé, tomando Coca-Cola. Enquanto você continuar murmurando, Deus não muda a tua história. Deus não muda a história de quem murmura, Deus só muda a história de quem clama. Olhe para mim. A Bíblia diz que Jesus se coloca de pé. Posso falar algo sim ou não? Alguém vai ter que ver Deus se levantando em teu favor hoje. Não, vou dizer de novo bem forte, porque aqui eu começo a aplicar a mensagem sobre a tua vida. Deus, Ele conhece do teu vento. Deus, Ele conhece da tua onda. Deus, Ele conhece da tua crise. Deus, Ele sabe que você poderia ter pulado, mas você não pulou. E Ele está dizendo: fica tranquilo, agora vão ter que ver eu me levantando em teu favor. Hoje Deus se coloca de pé em favor da tua casa. Hoje Deus se coloca de pé em favor da tua família. Hoje Deus se coloca de pé em favor dos teus projetos. Deus se colocará de pé. Diga para alguém, diga: Deus está se levantando hoje. Vou dizer de novo: vai ter resposta para o teu clamor nessa noite. Senhor, vou dizer de novo: eu preciso liberar isso aqui sobre a tua vida. O diabo está dizendo: murmura, reclama, pula. Tu vai dizer: vou não, eu vou adorar, eu vou dar glória. Deus vai se levantar. Toda vez que for para você reclamar, morde a língua. Substitui a tua murmuração por um glória a Deus e por um aleluia. Você vai ver que muita coisa vai mudar no teu dia. Não, mensagenzinha objetiva para você. Segunda-feira que vem eu prego de novo. Pressão hoje está 15/9. Eu estou suando aqui. Olhe para mim. Olhe para cá. O tempo que você perde murmurando é o tempo que tu está olhando a porta fechada dizendo glória a Deus. O tempo que você perde reclamando é o tempo que você está olhando a tempestade e a crise está dizendo: está fechado, estou na crise, estou na prova, mas eu creio que uma hora Ele vai se pôr de pé e vai mudar a minha história. Coloca para mim a tempestade aqui para mim encerrar. Eu gosto de usar esse telão aqui, viu, Caio? Olha lá. Talvez os teus dias estão nublados. Quem já passou dias nublados aqui? Você não quer levantar da cama. Você não quer fazer nada, você está desanimado, está em crise. Aí você diz: é luta atrás de luta, prova atrás de prova, dificuldade atrás de dificuldade. Olha para cá. Mas ele está dizendo: mestre,
Ô mestre, não te importa que perecemos. Sabe o que Pedro está dizendo? Sabe o que Pedro está dizendo? João está falando em Tiago. Olha para nós. Olha para a nossa situação. Olha para a nossa crise. E tem dias que tudo que você precisa é que Deus, Ele olhe para dentro daquilo que você está vivendo. Me chama sobre as águas. Tem dias Onde os meus pés que tudo que você precisa podem falhar. é que Deus olhe para você. E ali te encontro nuvens dela. Você pode fechar os teus olhos por um minuto Em meio a uma e falar para Deus: eu estou aqui. confiarei. Você pode dizer para Deus: o Senhor sabe do meu vento. E ao teu nome clamarei. O Senhor sabe da minha crise. Mas eu estou aqui. Das ondas olharei. Eu não pulei, eu estou aqui. Fala para Ele. A crescer somente em ti descansarei. Diga para Ele: está doendo. Eu sou teu. Eu estou ferido. Tu és meu. Mas eu vim. Eu vim. Eu vim. Tua graça cobre meus defeitos. Será que você pode adorar Ele? Me guiará. Diga para Ele. Se estou cercado pelo medo, Qual é a tua crise? Tu és fiel. Qual é o teu problema? Nunca mais falhar. E ao teu nome clamarei. Vai ter dias que nós vamos querer pular, pastor André. Em das ondas olharei. A crescer somente em ti descansarei. Pois eu sou Olhe para mim. que tu és meu. A Bíblia diz que Jesus se levanta. E quando Ele se levanta, Ele ergue as tuas mãos. Sabe o que a Bíblia diz? Que quem tentará contra o braço forte do Senhor? Obreiros, vai ter dias que vocês vão querer pularem. Mídia, intercessão, membros, vai ter dias que vocês vão querer abrir mão da direção que Deus tem para vocês. Mas se vocês permanecerem firmes, Ele está dizendo: eu estou me levantando hoje para apaziguar essa tempestade. Tem pessoas que estão vivendo um turbilhão de sentimento hoje aqui. E Deus está dizendo: hoje eu estou me colocando de pé. Ele se levanta, Ele ergue as suas mãos. Só que, pastor Caio, filma aqui, filma o cabelo. Isso. Aprenda algo. Quando Jesus se levanta, você não vê Jesus indo falar com os discípulos. Primeira coisa que Jesus faz quando Ele se levanta, Ele vai falar com o vento. Ele vai falar com as ondas. E Ele vai falar com o mar. Ó bispo, o que é que o Senhor está dizendo? Vai ter dias que Deus vai falar com você, mas vai ter dias que Ele vai direto na situação que tem arrancado o teu sono. Vai ter dias que Ele vai direto na situação que tem te feito chorar. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não é porque Deus não falou com você que quer dizer que Deus não está trabalhando. Ele está dizendo: eu estou cessando o vento, eu estou cessando. Vai acontecer. Olhe para mim, se coloque de pé. Ele vai direto nas ondas. Ele vai direto no mar. Porque vai ter dias que Deus vai fazer isso na sua vida. Vai ter dias que Deus vai falar com você através do profeta.
Vai ter dias que Deus vai falar com você através da palavra, mas vai ter dias que Ele vai direto na situação que te faz chorar, para depois ir falar com você. Ele vai dizer: vento, mar, quieta-te. Se você soubesse que o teu problema para Deus é só um detalhe. E a Bíblia diz que imediatamente se fez grande bonança. Ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: homens de pequena fé, porque duvidastes? Porque tem dias que a dúvida entra aqui, ó. E alguém vai olhar e vai dizer: quem é esse? Que até o vento e o mar tem que lhe obedecer. Alguém vai ter que saber que Ele é o Jesus da tua vida. Alguém vai ter que saber que Ele é o Jesus da tua casa. Alguém vai ter que saber que Ele é o Jesus da tua história. Coloca para mim Marcos capítulo 5 verso 1. Eu esqueço o teu nome, filho. É Henrique, Gabriel, qual que é o teu nome? Gabriel? Eu quero chamar de Henrique. Coloca aí, Henrique. Meu amigo ele. Marcos capítulo de número 5 verso 1. Obrigado. O que está escrito ali? E eles chegaram. Ó bispo, e aí? Teve choro, mas chegou. Teve lágrima, mas chegou. Teve medo, mas chegou. Teve crise, mas chegou. Teve vento, mas chegou. Teve onda, mas chegou. Eu vou liberar. Se o diabo achou que a tua história ia acabar, Deus está dizendo: vai chegar, vai chegar. Só quem vai chegar, levante as mãos. Só quem vai. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença você não vai parar. Para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme. Senhor, olha pra mim, em tua baixinho, Léo. presença. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Só olha, não diga nada. Só olha. Sabe o que é isso? Isso é o resumo do capítulo 5 da história dela. Olha de novo para ela. Olha de novo. Tá vendo ela toda bonitão aí? Isso é o resumo do capítulo 5. Mas no capítulo 4 dela você não estava lá. Do capítulo 4 nós não participamos. Mas deixa eu te dizer algo de Deus sobre a tua vida. Não importa quem te deixou no teu pior momento, Jesus está do teu lado e Ele está dizendo: você vai chegar. 2025 é o ano que Deus vai virar a página na tua tempestade. 2025 é o ano do capítulo 5 da tua história. Tu vai dizer: e nós chegamos. Vocês vão chegar. O Deus do capítulo 4, verso 35 é o mesmo Deus do capítulo 5, verso de número 1. Se foi Deus que te prometeu, não pule desse barco, porque você está prestes a viver isso aqui, ó, a chegar do outro lado. E nós vamos chegar. Você pode aplaudir bem forte a presença.